Abra sua Bíblia comigo aí, no livro de 1 Reis, capítulo 18. O tema da palavra é Deus honra a entrega. Se prepara, meu irmão, o poder de Deus nesse lugar está real demais. 1 Reis 18, verso de número 1. Eu vou ler aqui porque a gente está um pouquinho atrasado. Diz assim a palavra do Senhor: Depois de muitos dias veio a Elias a palavra do Senhor no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Agora verso 16 do mesmo capítulo. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe, e lhe anunciou, e Acabe foi encontrar-se com Elias. Sucedeu que, vendo Acabe, Elias disse-lhe: És tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias: Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa de teu pai, por teres deixado os mandamentos do Senhor, e por teres tu seguido os Baalins. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Amém. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui e a sua presença, ela é viva nesse lugar. Nós podemos te sentir, ó Pai, nós podemos te ouvir. E eu quero te pedir nessa hora que todos que estão aqui dentro tenham discernimento desse texto que nós acabamos de ler. Que a tua palavra venha falar profundamente ao nosso coração. Que sejamos edificados por ti. E que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saia fortalecido e abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Havia 3 anos e 6 meses que não chovia na terra. Para nós, irmãos, a chuva é comum. A gente sabe o período que a chuva vai cair sobre a terra. Mas o povo de Israel havia pecado contra Deus. Por quê? Porque o rei Acabe havia se casado com Jezabel, trouxe essa mulher para o meio do povo, e essa mulher derrubou todos os altares de adoração ao Deus de Israel, e ela colocou o povo para começar a adorar o Deus Baal. Escuta uma coisa que eu vou te dizer: todas as vezes que nós optamos pelo pecado, o céu se fecha em relação à nossa vida. Todas as vezes que você escolher viver a vontade da sua carne, os seus desejos humanos e paixões humanas, o céu se fecha em relação à sua vida. Deus então vai falar com o profeta Elias, e o profeta Elias era a representação de Deus na terra, irmãos. Era como se Elias, aonde ele chegasse, quando as pessoas queriam falar com Deus, as pessoas procurassem ele. E quando ele abria a boca para falar, era o próprio Deus falando com o povo. Elias então vai abrir a boca e vai dizer: não vai chover mais sobre a terra, não cairá do céu nenhum orvalho. E a palavra de Elias vai se cumprir, não chove mais sobre a terra. E a gente sabe, irmãos, que aonde não tem água, não tem vida. O povo começa a ter sede, o povo começa a ter fome, os animais começam a morrer, as famílias começam a passar por necessidade, porque você plantava, mas não tinha água para poder fazer com que a plantação gerasse, criasse frutos. Então o povo começou a passar por muita dificuldade. 3 anos e 6 meses se passa. Deus então vem através de Elias mais uma vez. Deus fala primeiro com Elias, e Deus diz assim: Elias, procura Acabe e diga que eu vou mandar chuva cair sobre a terra. Mas escuta uma coisa que eu vou te dizer aqui para você levar para a sua vida. Todas as vezes que nós nos afastamos do Senhor, todas as vezes que nós deixamos de nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, nós temos a tendência de lutar com a força dos nossos braços. Você sabe por que tem muita coisa na sua vida que você não está conquistando? Porque você está lutando com a força do seu braço. E tem coisa que é só Deus que pode fazer acontecer na sua vida. Você pode até lutar, você pode até usar o seu dinheiro para conquistar, mas não vai acontecer. Porque tem coisa que não acontece se não vier da parte do Senhor. Acabe, desesperado, vai chamar Obadias e vai dizer o seguinte: Obadias, vamos procurar fontes de água. Nós precisamos trazer água para dar de beber para os animais e para dentro da nossa casa. Acabe estava tão longe de Deus, irmãos, que ele achou que com a força humana ele conseguiria a água. Irmãos, a palavra de Deus já havia sido decretada: chuva não vai cair sobre a terra. Eu disse isso aqui de manhã e eu quero liberar sobre a sua vida também agora à noite, irmãos. Na sua vida o que vai prevalecer é a palavra que Deus liberou. Podem até lançar palavras contrárias ao seu relacionamento, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, mas nenhuma dessas palavras prosperarão. Somente sobre a sua vida prosperará a palavra de bênção da parte do Senhor. Talvez você por muitas vezes escutou que não ia dar certo, que você é um derrotado, que a sua vida não vai mudar, e hoje todas essas palavras já caíram por terra. O que vai prevalecer é que vai dar certo, você vai conquistar, o Senhor é contigo. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que quando a gente está enfrentando a dor,
Nós olhamos tanto para a dor que nós nos esquecemos da palavra que já foi liberada sobre a nossa vida. Um exemplo, eu tenho convicção plena, porque como nós somos muitas pessoas aqui, pessoas diferentes, tem pessoas nesse lugar que estão passando por alguma situação difícil. E às vezes você enfrentando essa situação difícil, ela se tornou algo tão grande sobre a sua vida, que você está achando que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você. Sabe por que isso acontece? Porque a dor, ela tem o poder de nos fazer esquecer a palavra que foi liberada sobre a nossa vida. Olha o exemplo dos discípulos. Quando Jesus morreu, os discípulos fugiram, dispersaram. E por que eles fazem isso? Porque a dor de ter perdido Jesus foi tão grande, que eles se esqueceram da palavra que Jesus havia liberado. Olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que a dor de perder o mestre foi tão grande, que eles não olhavam para o terceiro dia, eles se olhavam para a dor do momento. E nessa noite eu venho aqui para te dizer, pare de olhar para a dor do momento e se lembre da palavra que o Senhor já liberou. Porque Deus não é como o homem que promete amanhã voltar atrás. Uma vez que Ele libera uma palavra, essa palavra vai se cumprir no nome de Jesus. Acabe está ali lutando com as suas forças humanas, mas ele não vai conseguir, irmãos, resolver aquela situação. Elias então vai se encontrar com Obadias, e quando Obadias se encontra com Elias, irmãos, Obadias fica muito emocionado. Por quê? Obadias era mordomo na casa de Acabe, mas Obadias era um homem que tinha temor. Escuta uma coisa aqui, o princípio da bênção de Deus sobre a sua vida está nisso aqui, ó, temor. Se você tiver temor ao Senhor, temor fala de respeito, irmãos, não estou falando de medo. Tem gente que vem para a igreja porque tem medo de morrer, tem medo de ir para o inferno, tem medo de Jesus voltar e ele não ir para o céu. Quando você tem esse sentimento no seu coração, você está longe do propósito. Temor fala de respeito. Todas as vezes que nós conhecemos a palavra e que nós passamos a respeitá-la e praticá-la, isso demonstra que o temor tem reinado na sua vida. E Obadias era um homem cheio de temor. Enquanto Jezabel mandou matar os profetas de Deus, Obadias guardou 100 deles, protegeu esses 100 homens. E quando ele encontra com Elias, ele fica muito feliz. Por quê? Porque ele acha que Elias havia morrido. E Elias vai dizer para ele o seguinte: Obadias, fala para Acabe que eu quero me encontrar com ele. Quando Obadias escuta isso, irmãos, ele entra numa crise. Por quê? Ele tem medo de contar para Acabe que Elias apareceu, porque Acabe estava procurando Elias para matar. E ele pensa: se eu chegar para Acabe e dizer que o Senhor apareceu, e o Espírito de Deus te levar para outro lugar, com certeza Acabe vai me matar. Só que Elias, irmãos, estava ali debaixo de uma palavra de Deus. Primeira coisa hoje para você levar para a sua vida, nessa palavra que Deus honra e entrega. Irmãos, aprenda a ouvir e a obedecer o que Deus está te dizendo para fazer. Você sabe por que você não tem vivido o melhor de Deus? Porque você vem para a igreja, você escuta o que você precisa mudar, mas você sai daqui e não muda o que precisa ser mudado. Você vem para a igreja, está escutando a palavra daquilo que você precisa tirar da sua vida, das amizades que você precisa se afastar, e não é o pastor que está te falando, é o próprio Espírito que está falando com o seu espírito aí agora. E aí quando você sai daqui, você continua fazendo a mesma coisa. Nós vamos aprender uma grande lição com Elias. Ouviu a voz de Deus? Obedeça. Elias olha para Obadias e diz assim, ó, pode falar para Acabe que eu quero me encontrar com ele, porque eu venho em obediência àquilo que Deus me disse. Quando Elias se encontra com Acabe, e aí eu digo para vocês, já viu aquele povo da nossa família, irmãos, que a gente converte, ele se afasta de nós? Talvez você nunca viveu isso, mas tem familiar que nem te convida mais para festa, comunhão, porque eles pensam assim, ó, lá vem o careta, vamos convidar não, deixa para lá, porque agora ele é crentinho, ele não bebe mais, ele não fuma, ele não zoa, ele não pode estar no nosso meio não. Mas escuta uma coisa que eu vou te dizer e leva para você, meu irmão. O problema dessas pessoas não são com você, o problema delas é sobre o brilho do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Luz não combina com trevas, e aonde você chegar, você vai incomodar, meu irmão. Aonde você chegar, que o lugar tem trevas, você vai incomodar. Agora, se no dia que você chegar e não incomodar, se prepara, porque tem algo de errado aí nessa vida sua. Quero dizer algo para você levar para a vida também, que eu gosto de falar para você levar para a vida, que para a vida a gente pensa muito sobre isso. Lá em Gênesis 30, o sogro de Jacó fala para ele assim, ó, Jacó, não vai embora, fica comigo, porque eu experimentei que Deus me abençoou através da sua vida. Agora, se você é aquele que o povo fala assim, vai embora, eita meu irmão aí, você tem que se preocupar, porque o lugar onde você chega, aquele ambiente tem que ser mudado em nome de Jesus. As pessoas precisam olhar para você e dizer, olha, desde o dia que você aceitou Jesus, que você chegou aqui, esse lugar passou a ser um lugar diferente. Elias, quando ele se encontra com Acabe, Acabe olha para ele e fala assim, chegou o perturbador de Israel. E Elias vai olhar para ele e vai dizer, não,
Não sou eu que sou o perturbador de Israel. O perturbador de Israel é você e a sua casa e a casa do seu pai, porque vocês deixaram os princípios de Deus de lado para viver outros princípios. E a partir desse momento a perturbação chegou no meio do povo. Todas as vezes que alguém decide, irmão, deixar de lado a palavra de Deus, começa um processo de perturbação em meio àquela casa e àquela família. Quer viver uma vida, irmãos, abençoada pelo Senhor? Seja alguém que conhece a palavra, mas seja alguém que pratica a palavra. Irmãos, eu converso com um monte de gente que de vez em quando eles começam a conversar comigo, aí eles começam a falar da Bíblia. E você sabe quando a pessoa quer te mostrar que ele sabe mais da Bíblia do que você, pelas palavras. Mas eu quero te dizer que o maior evangelho pregado não é o que sai da boca, é o que a gente lê nas atitudes da pessoa. Tem gente falando bonito demais, mas não vive nada do que fala, irmãos. Não adianta você conhecer, se eu não conseguir enxergar na sua vida essa palavra praticada. Tem gente que quer falar, meu irmão, eu quero vida, é vida. O que mostra que Jesus está na nossa vida é vida. Elias vai olhar para Acabe e vai dizer o seguinte: sobe ao Monte Carmelo, pede para subir os profetas de Baal e os profetas de Azera. Então ele sobe ao Monte Carmelo. Só que nessa subida, olha o que Elias diz: convoque também o povo de Israel. Por que ele pede para convocar o povo, irmãos? Porque o povo havia se dispersado. Irmão, você que está comigo aqui essa noite, tem coisas que está te dispersando do propósito de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que tem mesa que você precisa levantar a partir de agora e não sentar nessa mesa, mas para compartilhar com essa pessoa. Porque ao invés dessa pessoa fortalecer a sua fé, ela está matando o pouco de fé que você tem. Sai da mesa de pessoas que só sabem falar mal de outras pessoas. Sai da mesa de pessoas que só sabem criticar. E leva algo para a sua vida. A gente tem uma mania de dizer assim, ó: amigo de verdade é aquele que está com a gente na hora da dor. Quem já ouviu isso, diga amém. Por que o amigo de verdade é aquele que está com você na hora da dor? Você sabia que até na hora da dor, quem não te conhece se compadece com a sua luta? Deixa morrer alguém da sua família, um vizinho que nunca conversou com você, vai lá no velório, te abraça e fala assim, ó: meus pêsames. Amigo de verdade é aquele que você conta as suas vitórias e ele se alegra com as suas conquistas. Porque no dia que nós estamos vivendo, está difícil encontrar alguém que se alegra com as nossas vitórias. Quando você conta que conquistou alguma coisa, até o semblante da pessoa muda na hora. Amigo verdadeiro é o que celebra as suas conquistas. Esse sim, vai estar com você na alegria, na hora da dor ele vai estar do seu lado também. O povo havia dispersado, irmãos, porque Jezabel havia entrado ali junto com os seus profetas, os profetas de Baal. E aí Elias vai dizer: sobe todo mundo para o Monte Carmelo. Agora escuta, irmãos, quando eles subiram o Monte Carmelo, Elias olhou para os profetas de Baal, para os profetas de Azera, e disse o seguinte: nós vamos montar um altar, e aí vocês vão orar ao Deus Baal, e eu vou orar ao Deus de Israel. O Deus que manda fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: Deus havia dito que ia cair o que do céu? Não, Deus não falou que ia cair fogo. Está vendo que você está longe, né, irmão? O que Deus falou que ia cair na terra? Chuva, irmãos. Tinha 3 anos que não chovia. Deus disse para Elias: Elias, vai atrás de Acabe e diz que vai cair chuva. Mas agora Elias está diante de Acabe, dos profetas de Baal, e ele está dizendo: nós vamos orar e Deus vai mandar fogo cair do céu. Por que Elias está fazendo isso, irmãos? Porque Elias mostra para mim e para você que o mesmo Deus que manda chuva, ele manda fogo. O mesmo Deus que cura o aleijado, ele cura, irmãos, a pessoa que usa droga, ele muda o alcoólatra, ele muda o homossexual, ele muda a prostituta. Jesus não é limitado, irmãos. Ele tem poder para mudar a história de vida de qualquer pessoa. Quando ele diz que vai cair fogo, ele está dizendo: o mesmo Deus que manda chuva, ele manda fogo. O mesmo Deus que abre a porta, ele fecha a porta. E se há uma porta fechada na sua vida, nós já declaramos que ela vai se abrir, porque ele tem poder para abrir porta na sua vida. E aí ele diz o seguinte: profetas de Baal, pode começar a montar o seu altar. E os profetas de Baal montam o altar, irmãos. Escolhe o novilho e coloca sobre o novilho. Ei, meu irmão, segura essa, que essa aqui é para aqueles irmãos que está com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Eu sei que aqui não tem esses. Eu sei que aqui não tem ninguém assim. Todo mundo está firme na rocha, no nome de Jesus. Se a gente orar e falar: Deus, manda fogo naqueles que estão em pecado aqui, ninguém vai morrer. Você fica rindo, né, meu irmão? E aí, porque, olha aqui, irmãos, montaram o altar. E aí o povo começou a adorar Baal. Baal, manda fogo. E nada do fogo cair. Baal, manda fogo. E os profetas de Baal e os profetas de Azera começaram a dançar, irmãos. Começaram a pular. Escuta o que eu vou te dizer aqui agora. Quem olhava de longe pensava assim: meu Deus, está acontecendo um culto pentecostal ali, porque o povo pula, canta e rola. Mas deixa eu te dizer, não adianta pular, cantar e rolar, se não há fogo que queima o pecado e muda a história de vida.
Tem muita gente gritando, mas sem fogo de Deus na vida, meu irmão. Tem muita gente fazendo barulho, mas não tem fogo de Deus na vida dessa pessoa. Fogo que não queima pecado, que não muda a história, que não liberta, que não transforma, não vem da parte de Deus. Ei, não tem como alguém encontrar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, meu irmão. Quem encontra com Jesus, se roubava, não rouba mais, se mentia, não mente mais, se traía, não trai mais, se enganava, não engana mais. Sabe por quê? Porque ele entrou, e aonde ele entra a história tem que mudar. Tem gente que fala assim: pastor, a minha família é difícil demais ganhar ela para Jesus, porque santo de casa não faz milagre. Quem já ouviu isso, diga amém. Sabe qual que é o santo de casa que não faz milagre, irmãos? É o santo que ele é cheio de qualquer santo, menos do Espírito Santo. Tem gente que está cheio do Espírito Santo aqui, mas quando ele sai dali já manifesta outro espírito ali, que é os demônios. Aí chega em casa, quebra o pau, xinga todo mundo, maltrata a esposa, e domingo vem para cá e rola, e pula, e grita. Irmão, fogo que não transforma não vem da parte de Deus. E os profetas de Baal estão lá, manda fogo. De repente eles começam a cortar o corpo, irmão. Que Deus é esse que precisa que você mutile o seu próprio corpo em adoração a Ele? Aí Elias vai dizer assim, ó: grita mais alto, porque talvez Baal não está ouvindo a oração de vocês. Talvez Baal está surdo aí, ó, não está te ouvindo não. Irmão, nada do fogo cair. Aí Elias falou assim: agora é a minha vez. E nós vamos aprender 3 coisas com Elias aqui, quando ele vai oferecer a oferta ao Senhor. Deus honra entrega. Quando Elias começa a preparar a sua entrega, a primeira coisa, leva isso para a sua vida. Deus não vai mudar a palavra dele por causa de você. Deus não tem compromisso comigo nem com você. Deus tem compromisso com a palavra. Quem vive a palavra viverá o melhor de Deus na sua vida, porque o propósito dele está aqui, ó, na palavra. O que Elias faz, irmãos? Quando Elias começa a preparar o altar, Elias vai nos ensinar algo primordial que talvez você precisa fazer aqui hoje. Tem gente nesse lugar precisando arrumar o altar. E eu não estou falando de altar de pedra não, estou falando de você, meu irmão. O altar havia sido derrubado, sabe por quê? Porque o povo estava adorando ao Deus Baal. Sabe o que Elias faz? Vai lá e pega as pedras e começa a montar o altar de novo. Primeira coisa que Elias vai nos ensinar é que Deus honra princípio, irmão. E o altar era um princípio naquela época para adorar a Deus. A sua vida é um altar ao Senhor. Mas a pergunta é: o que você tem oferecido para Deus? Quem você é? Quais são as palavras que saem da sua boca? O que você tem assistido? O que você tem escutado? Quem são as pessoas que sentam do seu lado para conversar com você? Porque as 5 pessoas que andam com você hoje determinará quem você vai ser amanhã, irmão. Você quer ser alguém grande, irmãos? Alguém que cresce no Senhor? Ou você quer ser alguém que está dentro da igreja, irmãos, sem viver nada de uma experiência sobrenatural com Deus? Deus honra princípio. Quem decide viver princípio vai ser poderosamente abençoado por Deus. Segundo, vocês estão num prédio novo. Quem está feliz por estar aqui, diga glória a Deus. Mas para chegar até aqui teve uma história. Aí tem gente que chega aqui agora, meu irmão, e já acha que é o dono da igreja, já acha melhor do que aqueles que tiveram que pagar preço, carregar pedra para chegar até aqui. Ei, você que chegou aqui agora, seja humilde. Humildade fala, meu irmão, que eu posso ter qualquer entendimento, mas eu preciso me submeter à autoridade que já chegou até aqui, porque existe uma história. Quando Elias foi organizar o altar, sabe o que ele fez? Ele pegou 12 pedras, que representavam as 12 pedras das tribos de Israel, porque ele sabia que Deus honra história. Deus vai honrar a sua história. Tem coisa que você fez que ninguém aqui viu, e não precisava ver não, meu irmão. Quem precisava ver já viu. E aquilo que você fez em secreto será honrado diante de todos. Irmão, todas as vezes que você vê alguém sendo honrado e abençoado por Deus, entenda: existe um lugar secreto na vida daquela pessoa. E talvez o que está faltando para você é esse lugar secreto. O que está faltando é entrar para o quarto, fechar a porta e buscar o Senhor em secreto. Agora a terceira coisa: Elias pega o melhor novilho, coloca sobre o altar. Depois de colocar sobre o altar, ele diz assim: olha, traga água para mim, porque agora eu vou colocar água nesse sacrifício. Irmão, o que estava faltando na terra naquele tempo? Água. O que faltava naquele tempo para o povo era água. Elias agora está dizendo assim, ó, vamos colocar água. Pastor Edson, essa aqui é para confirmar tudo que você fez. Tudo que o Espírito falou e se confirmou no seu coração. Quando o povo começou a olhar Elias pondo água, o povo pensou assim: esse cara é louco.
O povo está morrendo de sede e ele está pondo água no sacrifício. Ei, as pessoas irão criticar suas entregas. Não pare por causa das críticas, sabe por quê? Eles não ouviram o que você ouviu da parte de Deus. Tem gente te criticando e abalando a sua fé, porque as pessoas estão vendo a sua dedicação na obra e elas ficam assim, olha lá, ó, agora você quer saber de igreja, mora na igreja, mas eles não ouviram o que você ouviu da parte de Deus, meu irmão. Essas pessoas não sabem das experiências que você está vivendo com o Espírito Santo dentro da sua casa, meu irmão. Não pare diante das críticas, porque tem gente, meu irmão, que nunca ouviu o Senhor da forma que você ouviu, e ele vai te criticar. Mas lembre-se, a crítica dele não tem maior poder do que aquilo que você escutou da parte do Senhor. Elias estava lá derramando água, para as pessoas era loucura, mas ele sabia que aquela água era pequena demais diante da abundante chuva que Deus faria cair sobre a terra. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? Que o Senhor já nos disse o que vai fazer na nossa vida, mas nós não temos coragem para entregar o que Ele está nos pedindo. A gente está dentro da igreja, irmãos, e na maioria das vezes nós viemos para cá com aquele pensamento, o que Deus tem para me dar? Mas aí de repente o Senhor fala assim, agora eu preciso que você faça. Aprenda uma coisa e leva para você. Deus nunca deve ninguém. Quando Ana falou para o Senhor assim, Senhor, se me deres um filho eu vou te dar. Ela achou que estava fazendo algo grandioso, irmãos. E ela foi lá e pegou Samuel, entregou ele ao sacerdote Eli. Quando ela entrega aquele menino ao sacerdote Eli, Deus faz ela engravidar mais 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 1. A entrega dela foi 1, Deus deu para ela 5 vezes mais. A rainha de Sabá vai visitar Salomão, e quando ela visita Salomão, ela leva para ele ouro, prata, ela leva para ele muitas coisas, irmãos, e ela acha, arrebentei. Quando ela vai sair dali, Salomão entrega para ela 5 vezes mais daquilo que ela havia oferecido, porque Deus não deve nada para ninguém. Todas as vezes que você está achando que está fazendo muito para Deus, se prepara, porque Ele vai fazer muito mais em relação à sua vida. Você está achando assim, eu estou fazendo muito, meu irmão, é pouco, diante do que Ele pode fazer na sua vida. Deus tem muito para fazer, meu irmão. Mas aprenda uma coisa, meu irmão. Já era algo diferenciado, irmãos, porque com Deus funciona assim. Você acha assim, não, eu estou fazendo demais para o Senhor, meu irmão. É pequeno diante daquilo que Ele pode fazer acontecer na sua vida. Sabe qual que é o nosso problema, irmãos? É que a gente se preocupa demais com a opinião das pessoas. E eu quero te dizer algo hoje também aqui. Irmão, para de dar importância para as pessoas, o que elas falam, o que elas acham. Tem gente que te ama hoje, meu irmão, eu te amo, pastor principalmente, nós que somos pastores aqui, os pastores aqui do ministério. Já viu aqueles irmãos que você fez por ele, e ele vem, no dia do seu aniversário é o melhor dia, porque os irmãos ficam assim, ó, pastor, o senhor é um presente de Deus para a minha vida, pastor. Pode continuar fazendo isso, tá, irmãos? Não estou falando que você não pode fazer isso, não, faça. Mas no dia que ele te falar não, continua amando do mesmo jeito. Porque tem gente que faz quando está sendo agradado pelo pastor. No dia que é tratado, aqui, vou sair daquela igreja por causa daquele pastor. O povo é assim, meu irmão. No dia que você trata, quer sair. Irmãos, que a nossa entrega seja completa. Que seja no tempo bom, eu estou firme. Seja no tempo mau, eu permaneço firme. Agora eu quero falar algo, não é para vocês, mas talvez você conheça alguém aqui. Para de invejar a vida dos outros, irmãos. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Provérbios que a inveja, ela destrói os ossos. Inveja é morte, irmãos. Sabe o que é inveja, meu irmão? É você olhar para a vida dos outros, não se alegrar com a conquista dele e achar que ele não merece aquilo que ele recebeu. Nunca questione a Deus por algo que Ele está fazendo acontecer na vida de alguém. Irmãos, eu vou compartilhar algo com vocês aqui que eu fiquei escandalizado há poucos dias atrás. O irmão comprou um carro e ele pediu para um outro irmão orar no carro dele, consagrando o carro. E eu vi o irmão orando e consagrou o carro dele. E aí no outro dia eu fui conversando com o irmão, né? Os dias passaram, eu encontrei com esse irmão, fui conversar com ele, ele virou para mim e falou assim: você viu, fulano de tal comprou um carro novo. Eu fui embora aquele dia, eu chorei. Aí eu pensei, chorou de alegria, né? Que o irmão comprou um carro novo. O irmão andava num carro caindo nos pedaços, irmão. Ele conseguiu comprar um carro 2022. É hora de eu olhar e falar assim: Deus, olha o milagre que o Senhor fez na vida desse irmão, vai fazer na minha. Eu fui embora e chorei, falei assim: Deus, eu sou fiel ao Senhor e o Senhor dá um carro novo para o irmão. Irmãos, quando ele falou aquilo para mim, eu olhei no fundo dos olhos dele e falei assim: meu irmão, não, ele não merece, porque eu sou dedicado na obra e ele não. Eu falei assim: olha, a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Jó,
que quando alguém recebe algo da parte de Deus, e quem questiona, você está questionando o próprio Deus. Leva algo para você, Deus faz na vida das pessoas, não é por merecimento, Jesus faz porque Ele ama. Tem gente que vai ser abençoado por Deus, que você acha que ele não merece ser, mas não é sobre a sua opinião, é sobre quem Deus decidiu, que vai fazer acontecer. Para de invejar, irmãos. Aí tem gente honrando, sacrificando, derramando a água dele, e você está ali do lado, não faz isso, não tem coragem, fica falando mal. Ele está fazendo porque ele ouviu o que você não ouviu, e vai buscar ouvir da parte de Deus para você fazer também, em nome de Jesus, amém? Quantos estão me entendendo aí? Diga glória a Deus. Sabe qual é o maior problema na nossa vida hoje? É que a gente a gente anda por aquilo que a gente enxerga, e eu não posso andar por aquilo que eu enxergo, eu tenho que andar por aquilo que eu ouço. O Senhor está falando comigo, e às vezes eu olho para a circunstância que eu estou passando hoje, e a circunstância é contrária àquilo que eu ouvi. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Romanos que a fé, ela vem pelo ouvir. Quanto mais a gente escuta a palavra de Deus, mais a nossa fé aumenta, mais a nossa fé cresce. Deixa eu dizer algo para vocês aqui, antes de nós ir para o último ponto dessa palavra. Irmãos, tem 20 anos, esse ano completa 20 anos que eu estou na igreja de Cristo com o pastor Clodoaldo. Conheço meu pastor, irmãos, em todas as áreas da vida dele. Ele é um poço de amor. Conheço ele quando ele está nervoso. Já levei bronca dele. Mas eu aprendi algo que eu levo para a minha vida, e isso eu aprendi com a minha mãe dentro de casa. Minha mãe, ela era aquela mãe, e ela é até hoje. Minha mãe era assim, como não tinha o nosso pai, não tinha pai nem eu nem meu irmão, ela: homem levanta às 6 horas da manhã para trabalhar. Ai de nós, irmão, se não levantar às 6 horas para trabalhar. Vocês já viram que hoje o jovem de hoje dorme até meio-dia e levanta falando assim: está tão cansado. Vocês já viram que os jovens de hoje não dá conta de dobrar a roupa da cama, mas quer beijar na boca e fazer neném? Não dá conta de lavar vasilha não, mas beijar na boca, dar chupão de língua, sabe, dá até estralo. Inclusive eu quero falar isso para os casados que estão aqui, meu irmão. Isso aqui é para os casados agora. Quando você namorava, chupava que pensava que estava desentupindo uma pia. Agora de vez em quando só dá um selinho, meu irmão. Essa irmã está dizendo hoje: ô pastor, esse homem precisa desentupir a pia lá em casa. Volta a desentupir a pia em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Olha aí, ó. Às vezes, irmãos, nós vamos perdendo essas coisas boas da vida, não é verdade? Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que parar de andar por aquilo que nós estamos vendo e começar a andar por aquilo que nós estamos ouvindo. A palavra do Senhor vai dizer que quando Elias começa a orar, e ele abre a boca e fala em grande voz: Deus, mostra para este povo que há Deus em Israel e um só Deus. Irmãos, ele começa a orar muito alto. Eu quero liberar uma palavra profética na sua vida aqui agora. Você está passando por alguma luta difícil, alguma dificuldade? Aguenta só mais um pouquinho. No livro de Salmos, a palavra do Senhor vai dizer que a dor dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Eu quero te dizer, no amanhã, Ele não só vai mudar a sua dor, como o nome dEle será glorificado através da sua vida. Por isso que está demorando, porque o nome dEle vai ser glorificado através da sua vida. Elias ora e fala assim: ó, mostra para esse povo. Todo mundo que viu a sua luta vai olhar e vai dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela. Quando Elias fala, manda fogo do céu, irmãos, o fogo desce. E na mesma hora que o fogo desce, o fogo consome o holocausto e lambe a água. Quem aqui já abriu um iogurte e lambeu a tampa? Diga amém. Você sabia que o povo fala que isso é um sintoma de pobreza, né, irmão? Mas eu vou te dizer hoje que não é. Quando alguém te disser: olha o pobre aí lambendo a tampinha do iogurte, você vai olhar para ele e falar: não, meu irmão, isso aqui não é sintoma de pobreza não. Isso aqui é alguém que sabe valorizar o que tem de melhor na vida. A gente come o iogurte todinho, na hora que a gente olha para a tampa que tem, a gente fica tão alegre, irmão, que você fala assim: tem mais um pouco. Aí você dá aquela lambida e fala: ô, iogurte bom. Deus lambeu a água. Deus se agradou da entrega do seu filho. Irmãos, 20 anos que eu estou na igreja. Eu sou dizimista, sou ofertante. Eu não fui pastor tempo integral de imediato. Eu trabalhei 12 anos fora.
como vendedor, sendo pastor na igreja. Isso nunca me atrapalhou, irmãos. Eu sou líder do ministério de teatro da nossa igreja. Hoje eu sou pastor de uma rede. A nossa rede é uma rede muito grande, irmãos. Eu mais a minha esposa, nós começamos a pastorear com 22 anos de idade. Com 24 anos nós já tínhamos 65 células debaixo da nossa cobertura. Quase ficava doido, irmão, com aquele tanto de líder na cabeça, aquele tanto de gente. Mas entenda uma coisa: Deus acrescenta onde Ele vê que está preparado, meu irmão. Então se prepara, porque Ele vai acrescentar vida demais nesse lugar, em nome de Jesus. E eu aprendi um princípio que mudou a minha história de vida, e eu quero falar para vocês aqui hoje. Todas as vezes que você ouvir falar de dízimo na igreja, não prenda o seu coração e não trava seu coração em relação a isso. Às vezes nós falamos mal disso porque nós não conhecemos a palavra, irmãos. É o que eu disse para você: não discuta com aquilo que você não conhece. Você não acredita em dízimo? Faz o seguinte: pega a Bíblia, não vai para o Google não. Você vai pegar a Bíblia e vai fazer um estudo sobre isso. Aí no dia que você estudar, que o Espírito Santo de Deus te falar sobre tudo, aí sim, você pode falar algo sobre aquilo, porque agora você entendeu. Mas dízimo fala de fé e de proteção. Quando eu dizimo na casa do Senhor, eu estou protegendo a minha vida financeira, e eu estou sendo grato a Deus pelo trabalho que Ele me deu e pelo sustento que eu tenho. Quando nós ofertamos na casa do Senhor, irmãos, nós estamos lançando uma semente. Tudo aquilo que a gente planta, colhe. Só que eu estava compartilhando com o pastor Ederson algo que a gente aprendeu na nossa igreja, e que para mim, para minha esposa e para minha casa tem sido algo primordial. Primícias. Primícias foi a primeira oferta que apareceu na Bíblia, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 2, a partir do verso 4, capítulo 4, vai contar a história de Caim e Abel. A primeira oferta na Bíblia foi uma primícia, primícia de Abel e a primícia de Caim. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. No livro de Ezequiel 44:30, a palavra do Senhor diz assim, ó: entregue sua primícia na mão do sacerdote, e uma bênção repousará sobre a sua casa. Isso aqui, irmãos, é aquilo que eu estou te dizendo. As pessoas vão te criticar, mas só faz quem ouviu aquilo que Deus falou. E quando eu li esse texto e aprendi sobre primícia, eu passei a ser um primiciante na vida do meu pastor. O que é a primícia, pastor? Para que você possa entender. A primícia é um dia do seu trabalho que você dedica ao sacerdote, ao pastor que está como autoridade sobre a sua vida. Então eu pego o meu salário mensal, divido por 30, vai dar um dia de trabalho, o valor que vai dar como resultado. Eu pego aquele valor e entrego na mão do sacerdote, do meu pastor. E ele libera uma palavra, e a Bíblia diz assim que a bênção repousará sobre a minha casa. Não é sobre a minha vida financeira, é sobre a minha casa. Eu morava numa cidade do interior e decidi vir para Goiânia. Comecei a ser primiciante todos os meses. E estava comprando uma casa, irmãos, e estava uma dificuldade muito grande com o banco para liberar essa casa. Eu estava sentado com o meu pastor, cheguei para ele, entreguei minha primícia. E quando eu entreguei a primícia, o Espírito Santo falou para mim assim: Ezequiel 44:30 diz que quando você entrega a primícia na mão do sacerdote, a bênção repousa sobre a sua casa. Eu olhei para ele e falei assim: pastor, o senhor vai fazer alguma coisa agora, ou o senhor pode ir ali comigo? Ele falou: não, eu posso ir com você. Eu parei de frente à casa que eu queria comprar e falei: pastor, eu quero comprar essa casa. Só que eu fui no banco, e o banco disse que dificilmente essa casa pode ser liberada, por conta do score. Mas eu não acredito na palavra do banco, eu acredito naquilo que a Bíblia me disse. E eu queria que o Senhor orasse e liberasse essa casa na minha vida. Irmãos, ele levantou a mão, começou a orar e liberou a casa. Isso era uma quarta-feira. Na quinta-feira o banco me liga e fala assim: sua casa foi aprovada. Sabe por quê? Pode aplaudir Jesus por isso. Na venda da minha casa, nós compramos essa, e aí eu pensei em montar uma loja para minha esposa e meus filhos. E aí, na correria do dia a dia, acabei não montando a loja, a gente gastou o dinheiro. Primiciante, todos os meses, entrega a primícia, e fui vivendo muitas experiências com Deus. Fui ministrar no Espírito Santo. Quando eu estou lá no Espírito Santo, meu irmão me liga: Miller, eu preciso falar com você urgente. Eu falei: eu estou no Espírito Santo, eu volto só na quarta-feira. Ele: não, então quando você chegar eu converso com você. Só que ele não aguentou eu chegar. Aí ele mandou para mim uma mensagem escrita assim: olha, eu montei a loja para mim. Ele é gerente de 42 lojas e ele havia montado uma loja para ele também. E aí ele falou para mim assim: mas está muito difícil gerenciar as lojas e cuidar da minha loja. Olha, o investimento que eu tenho na minha loja hoje é 40 mil. Mas vamos fazer o seguinte: eu vendo para você, se você quiser eu te vendo por 20 mil.
e você pode pagar para mim R$1.000 por mês. Irmãos, uma semana com a loja já pagava os R$1.000 dele, eu não precisava tirar nem R$1 do meu bolso. E aí eu falei assim, não, eu vou conversar com a Lídia, minha esposa trabalhava para ele. Eu falei, Lídia, o João Flávio quer vender a loja, o que você quer? Ela, quero, vamos comprar. Mas eu todas as vezes eu oro, irmão, eu falo com ela, mas eu oro e falei assim, vou fazer o seguinte, era outubro, eu falei para ele assim, falei para ela, eu vou orar e vou falar para ele que eu compro a loja, mas eu quero essa loja só em novembro. Se ele pagar seu salário e repor a mercadoria da loja, eu compro dele. Orei e falei, Deus, só compro se ele fizer assim. Aí cheguei para ele e falei, e ele falou, não, pode ser do jeito que você quer. Sabe o que é isso, irmãos? Deus honra entrega. O fogo cai, Elias chega para os profetas e diz o seguinte, ele chega nos profetas de Baal, mata os profetas de Baal, ele mata os profetas de Azera, ele chega para Acabe e fala assim, ó, Acabe, sobe agora, come e bebe, porque eu estou ouvindo o som de uma abundante chuva. Irmãos, se você olhasse para o céu, não tinha nenhuma nuvem, estava mais azul do que o azul do verão de 50 graus, que às vezes a gente enfrenta aí. Por que ele disse para Acabe, sobe, come e bebe, porque eu ouço o som de uma abundante chuva? Porque Elias vai ensinar mais uma vez para mim e para você, ele não anda por aquilo que ele está vendo, ele anda por aquilo que ele escutou da parte de Deus. Agora eu quero te dar algo mais profundo de Deus aqui. Por que tem gente que vê a chuva cair e tem gente que não vê a chuva cair? Porque enquanto Acabe subiu para comer e beber, Elias subiu para orar. Você entendeu, meu irmão? A palavra foi liberada sobre a sua vida, e ao invés de você chegar em casa e falar, Deus cumpra, você fica assim, ó, no dia que aconteceu eu acredito. A palavra do Senhor disse que Elias subiu. Quando ele subiu, irmãos, ele colocou o rosto em meio às pernas e ele começou a orar e dizer assim, Deus, manda chuva cair sobre a terra. Deus, manda chuva cair sobre a terra. Vocês conhecem a oração do conformado, irmãos? Você vai conhecer hoje, e no nome de Jesus, isso vai cair por terra na sua vida. A oração do conformado é aquele que já desistiu e ele fala assim, ó, Deus, seja feito do jeito que o Senhor quer. Desistiu, meu irmão, orou 2 vezes, está achando assim, Deus não vai fazer na minha vida não. Aí ele fala assim, ó, seja conforme a vontade de Deus. É a oração do conformado. Mas a oração daquele que ouviu e acredita, ele fica assim, ó, Deus manda chuva, a chuva não vem. Deus manda chuva pela 2ª vez, a chuva não vem. Deus manda chuva pela 3ª vez, a chuva não vem. Deus manda chuva 4ª vez, a chuva não vem. Deus manda chuva 5ª vez, a chuva não veio. Deus manda chuva 6ª vez, a chuva não veio. Mas ele não desistiu, sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra. Você tem uma palavra, meu irmão? Por que você está desistindo dessa palavra? Se ele falou que vai transformar a vida do seu marido, ele vai transformar. Se ele falou que vai resgatar o seu filho que está perdido no mundo das drogas e do crime, ele vai resgatar. Porque ele deu uma palavra, e a palavra dele não volta atrás, independente da sua fé ou não, ele vai fazer essa palavra se cumprir. Irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer que pela 7ª vez ele ora. E quando ele ora na 7ª vez, a Bíblia diz assim que o servo dele vem e fala assim, meu Senhor, eu vejo uma nuvem no céu do tamanho da mão de um homem. Irmãos, olha o tamanho da mão de um homem e olha para o céu. Mas mais uma vez, ele não olhou para aquilo que ele estava enxergando, ele parou para pensar naquilo que ele ouviu. A Bíblia diz que o céu escureceu e a chuva começou a cair sobre a terra. A chuva começou a cair sobre a terra. Feche seus olhos aonde você está por um minuto. Feche seus olhos, se esqueça de quem está do seu lado, meu irmão, e escuta. Por que você está andando por aquilo que você está enxergando? Por que você parou de acreditar na palavra que foi liberada sobre a sua vida? Começa a ouvir agora o som de uma abundante chuva vindo sobre a sua casa, vindo sobre a sua família, vindo sobre os seus negócios. Chuva fala de bênção, meu irmão. Talvez você estava na escassez, talvez você estava na dificuldade, todas as portas se fecharam. Mas escuta, Deus está dizendo hoje que chuva vai cair do céu sobre a sua vida. É noite de chuva. É noite de uma abundante chuva. É noite de experimentarmos de uma abundante chuva.
Agora abre os seus olhos e olha para mim. Te faço uma pergunta aqui agora. Antes dessa abundante chuva, você quer ser aquele que vê o fogo cair do céu? Ou você quer ser aquele que provoca para que o fogo caia dos céus? Você quer ser aquele, meu irmão, que vê o fogo cair? Ou você quer ser aquele que provoca para que o fogo dos céus caia? Se você quer ser aquele que provoca para que o fogo caia, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui para frente, porque o fogo de Deus vai descer nesse lugar. Você que quer provocar o fogo de Deus nesse lugar, saia do seu lugar e vem aqui para frente. Só você que quer experimentar do fogo que consome o pecado, do fogo que cura, do fogo que liberta, do fogo que transforma, do fogo que gera vida, vida, vida em abundância. Mas sai do seu lugar com fé, meu irmão. Saia do seu lugar como Elias subiu naquele monte e disse: Deus fará fogo cair dos céus. Vem com fé, meu irmão. Vem com fé e já abre a sua boca e começa a dizer: Deus, manda o fogo que consome os pecados da minha vida. Manda o fogo que restaura, que liberta, que transforma, que cura. É o momento de você restaurar o altar, meu irmão, aqui agora. Restaura o seu altar. Restaura quem é você em Deus. É a noite de você restaurar o seu altar. Lembre-se, Deus honra princípios. E talvez você abriu mão de alguns princípios. E para restaurar esse altar, você precisa se arrepender nessa noite. Deus honra a história, meu irmão. Você tem uma história com o Senhor. É noite de restaurar essa história. É noite, meu irmão, de orar para que o fogo caia. Eu vou pedir para os irmãos cantarem uma canção. Enquanto eles cantam, você primeiro vai restaurar esse altar que é a sua vida. E depois nós vamos orar junto para que o fogo do Senhor caia neste lugar. Depois nós vamos orar para que o fogo de Deus caia nesse lugar. Começa a orar, meu irmão, abra sua boca aí agora. Oh, Espírito Santo de Deus, nós estamos reunidos aqui nessa noite, ó Pai, porque nós sabemos que existe um Deus vivo. Nós sabemos que tem um Deus vivo, ó Pai, que entregou o seu único filho. E esse filho vem na terra, nos ensina o caminho certo, prega a sua palavra, doa a sua vida em favor da nossa. Esse filho volta para o Pai e manda o Consolador que habita na nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, traga à memória todas as áreas que precisam ser restauradas, no nome de Jesus. Fala com Ele, meu irmão. Eu vejo uma pequena nuvem. Fala com Ele, meu irmão. Do tamanho da mão de um homem. Fala com Ele, minha irmã. Mas este é o sinal. Fala para Ele restaurar o que altar. A tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem. É noite de restaurar o altar, meu irmão. Do tamanho da mão de um homem. Restaura o altar. Mas este é o sinal. Restaura o altar. Que a tua chuva vai descer. Confessa o que precisa ser confessado. Fala para Ele: Jesus, escreva uma nova história, um novo tempo. Rasga o seu coração aí agora, meu irmão. Rasga o seu coração aí agora, minha irmã. É noite de você rasgar o seu coração. É noite de você rasgar o seu coração. O sacrifício hoje somos nós, meu irmão. Abre as comportas do Fala com céu. Ele. Fala com Ele, meu irmão. Fala com Ele, minha irmã. Eu vejo uma pequena Rasga nuvem. o seu coração diante do Senhor aí agora. Da mão de um homem. Fala para Ele: Espírito Santo, mas este é o restaura a sinal. minha vida. Que a Restaura a minha fé. Restaura a minha alegria. Eu vejo uma Restaura as minhas forças. Restaura o meu ministério. Restaura o meu chamado. Eu me coloco como um sacrifício hoje diante de Ti. Oh, o Espírito Santo está neste lugar, meu irmão. Fala com Ele. Clame por Ele. Chore diante dEle. Seja aquele que provoca o fogo. Seja aquele que vai experimentar da abundante chuva de Deus. Seja aquele que vai experimentar da abundante chuva, que vai experimentar do fogo, que vai experimentar uma nova história. Se pedimos, fala com Ele, meu irmão. Fala com Ele, minha irmã.
virá. Deixa Ele te ouvir nessa noite. E como chuva Se rasga diante dEle. descerá. Se coloque diante dEle. Se pedimos, Se coloque diante dEle. Jesus virá. Para o fogo cair, nós precisamos restaurar o altar. Chuva Restaure o seu altar aí com o Senhor agora. Restaura a sua fé. se pedimos, Restaura a sua alegria. Jesus virá. Restaura a sua alegria. E como chuva Restaure a convicção de que você não anda por aquilo que você vê, mas por aquilo que você ouviu da parte do Senhor. Oh, Espírito Santo. Nesse momento, Espírito Santo de Deus, o que acontece aqui é a restauração do altar. Estamos voltando, ó Pai, aos princípios. Nessa noite os seus filhos estão voltando à história. Porque logo em seguida, ó Pai, nós queremos nos oferecer ao Senhor como sacrifício, como aquele que vai negar a sua vontade para viver o propósito. O Senhor está te restaurando aí agora, meu irmão. Receba o perdão do Senhor aí agora onde você está. Receba o abraço do Espírito Santo de Deus onde você está. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você que Ele te ama, que você é importante, que Ele não abre mão da sua vida, que Ele tem uma nova história, que Ele tem um novo tempo para você. Sinta-se amado pelo Espírito Santo de Deus. Sinta-se amado pelo Espírito Santo de Deus. Sinta-se privilegiado pela oportunidade de hoje restaurar o seu altar. Mas Ele quer fazer o fogo dele cair nesse lugar. E agora eu gostaria que você segurasse na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segura na mão dessa pessoa que está do seu lado. E fala para ele assim: meu irmão, está preparado? Você está preparado? Fala para ele assim, ó: o nosso Deus mandará fogo. Você a partir de agora experimentará do sobrenatural, novas línguas. Você vai sentir o fogo te consumindo. E se você ora em línguas, meu irmão, começa a orar aí agora. Começa a dizer para Ele: Deus, manda fogo, manda fogo, manda fogo, 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 fogo. Oh, xerecantas, liba lavachelias de la suricanta, liba lavalaias. Vem com seu fogo, Senhor. Vem com seu fogo. Toca, 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 toca com seu fogo. Toca com seu fogo. Renova, renova a fé, renova a alegria, renova a fé, renova a alegria. Chame, meu irmão, grite por Ele. O fogo de Deus nesse lugar. Fogo de Deus, vem Espírito com o seu fogo. Toca, toca Espírito Santo. Novas línguas, novas experiências. Fogo, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus. Dá liberdade para Ele, meu irmão. Dá liberdade para o Espírito Santo aí, meu irmão. Experimenta, experimenta, experimenta do fogo, do fogo, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo. Experimenta do fogo, o fogo que consome o pecado. Dá liberdade, deixa Ele te tocar. Seja livre no Espírito aí agora. Seja livre no Espírito Santo aí agora. Deixa Ele te batizar, deixa Ele te tocar. Viva novas experiências. Viva novas experiências. Tem liberdade por Ele. Chama por Ele. Fala para Ele: Espírito Santo, consome o pecado. Me dá força para vencer o pecado. Abra sua boca, meu irmão. Abra sua boca. Faça como Elias para Deus. Manda fogo, fogo, fogo dos céus. Fogo dos céus. Vem, Espírito Santo. Oh, xerecantas, liba lavachelias de la suricanta, liba lavalaias. Liba la suricanta, liba lavachelias. Fogo de Deus está nesse lugar. Jesus virá. Oh, Espírito Santo, E como sopra vida, vida, vida em abundância. Leva-nos a uma nova experiência. Leva-nos a um novo tempo. Leva-nos a um novo tempo. Oh, Espírito Santo.
Leva-nos a um novo tempo, Espírito Santo. Sinta o Espírito Santo de Deus te abraçando aí essa noite, meu irmão. Sinta a paz que excede todo entendimento entrando na sua vida aí agora. Dias de alegria é o que você viverá nos próximos dias. Começa a ouvir o som de uma abundante chuva sobre a sua vida. Dias de alegria, dias de sorriso que sai de dentro para fora, meu irmão. Você vai voltar a sorrir. Você vai voltar a sorrir. Não somente creia na palavra que está sendo liberada sobre a sua vida. Volta a sorrir. Sinta a paz. Hoje você vai chegar em casa, meu irmão. Você vai descansar, porque o Senhor te fará dormir o sono do justo. Como há muito tempo você não dorme, você vai dormir essa noite e vai descansar. Porque o Espírito de Deus trará dias de alegria sobre a sua vida. Dá um abraço nessa pessoa e fala assim, ó: dias de alegria, escuta isso. Dias de alegria é o que você vai viver. Ouça a chuva, é dias de alegria que você viverá. Dias de alegria você viverá. Aleluia. Abraça o outro irmão aí agora e fala para ele também, fala: dias de alegria você viverá. Dias de alegria você viverá. Glória a Deus. Volte aí para o seu lugar, em nome de Jesus. Nós já estamos quase finalizando, mas nós precisamos fazer algo profético aqui essa noite. Dias de alegria, meu irmão. Quando Elias, a palavra do Senhor diz que Elias pegou o melhor novilho, colocou sobre o altar. Elias pediu: traga água. E Elias começou a derramar a água. Como eu disse para você, às vezes as pessoas criticam porque a gente tem fé para dizimar, ofertar, primiciar. Mas grava isso com você, meu irmão. Só você ouviu. E creia naquilo que você ouviu da parte do Senhor. Esse é o momento que nós vamos ofertar e dizimar aqui nessa casa. E quando nós ofertamos, irmãos, nós dizimamos. Nós estamos abençoando a casa. Mas é como eu disse para vocês, maior é a bênção que vem da parte de Deus em relação à nossa vida. Ser dizimista, ofertante, primiciante é olhar para Deus e dizer: Senhor, eu acredito na sua palavra. Cadê os irmãos do envelope? Você que quer pegar o envelope hoje para ofertar, plantar nesse lugar, levanta sua mão assim para os irmãos entregar o envelope para você. Esse é o momento, irmãos, de fé, aonde nós vamos plantar na casa do Senhor, aonde nós vamos ser ousados, aonde nós vamos colocar no altar uma oferta que vai abençoar essa casa. Irmãos, Deus não precisa de dinheiro, mas para que a obra dele continue, nós precisamos sim da sua oferta, do seu dízimo. E às vezes a gente acha que está fazendo muito, é pouco diante daquilo que ele faz por nós. Eu quero te pedir que você abra sua mão assim. Eu quero orar pela sua vida financeira. E depois que eu orar, você vai sair do seu lugar. Você pode ofertar aí via Pix, está no telão. Você pode passar na maquininha. Mas não saia desse lugar, meu irmão, sem oferecer uma oferta de gratidão por tudo aquilo que Deus fez e faz na sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui essa noite. Esse é um momento de fé. É um momento onde nós temos que ter a atitude de fazer. E por isso eu te peço nessa hora, Pai, que o Senhor venha abençoar cada dizimista dessa casa. Que a vida financeira seja protegida, guardada pelo Senhor. Que cada ofertante deste lugar, ó Deus, possa ver essa oferta falar em sua vida.
Que o Senhor possa abençoar cada primiciante, que a bênção repouse sobre a casa. Eu quero profetizar, ó Deus, que essa igreja será conhecida como uma igreja, ó Deus, próspera, que tem para dar e não para pedir emprestado. Eu profetizo que as pessoas que estão aqui nessa noite não mais pedirão emprestado para ninguém, mas terá para abençoar a vida de outras pessoas. Eu declaro, Espírito Santo de Deus, que seremos conhecidos como pessoas justas, que obedecem a sua palavra e experimentam do melhor do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Nós consagramos essas ofertas, os dízimos, e que o Senhor abençoe a vida de cada um no nome de Jesus. Você que trouxe seu dízimo, a sua oferta, pode sair do seu lugar, depositar aqui no gasofilácio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, irmãos. Quero agradecer ao apóstolo, mas a bispa, pela oportunidade de estar aqui na igreja de vocês. É um privilégio, irmãos, porque estar no altar do Senhor não é para qualquer pessoa, irmãos. E eles foram muito corajosos, né, de abrir aqui para que nós pudéssemos estar aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito este lugar. Estou muito feliz, já tinha tido a oportunidade de estar no outro prédio, poder ver aonde você está hoje. Em nome de Jesus, Deus fará grandes coisas acontecer no meio de vocês. Peço que vocês estejam orando pela nossa vida, pelo nosso ministério. Essa madrugada nós estamos retornando para Goiânia, mas que você possa orar pela minha vida, pela vida da minha esposa Lídia, meus filhos. Eu tenho o Luan de 14 anos, o Pablo de 10 e a Esther de 6 anos. E para mim é um privilégio ser o pai deles e um privilégio poder ter ministrado a palavra para vocês. Mais uma vez, se você quiser adquirir meu livro, vai estar bem ali na banca. E que Deus abençoe muito a vida de cada um, em nome de Jesus.